A paz do Senhor, povo de Deus, eita glória, olha eu aqui de novo para gravar mais um vídeo, mais um Desperta Crente. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua companhia. 19 de novembro de 2024, Deus é fiel. Irmãos, nós já estamos adentrando em 2025, então não perca tempo, nós já estamos na meada, passamos, da meada do mês de novembro. Daqui um pouquinho a gente já chega lá em 1º de dezembro, então não perca tempo não, irmãos. Foque, tenha alvo, pede a Deus força para continuar e conclua a obra que Deus te confiou, vai até direcionamento onde Deus te deu e continue a fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Se você está aí parado, se você ainda não começou a fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos, é momento de você se levantar, é momento de você se encorajar do céu, se encorajar do poder de Deus, se encorajar pela palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e fazer aquilo que Deus confiou. Então se sacuda aí, levanta do sofá, sai do comodismo e vamos trabalhar para o reino, porque é tempo. Chegou o momento que a igreja precisa despertar e não oscilar, não oscile nesse momento crucial, não oscile nesse momento crucial, momento que a gente pode ir para a glória a qualquer momento. Então não perca tempo, amém? Vamos lá, capítulo 10 do livro de Marcos, Deus seja louvado, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, tem assuntos aqui polêmicos, poderosos. Um dos assuntos polêmicos é casamento e separação, que a gente sabe disso que dá, e pode divorciar, pode não divorciar, eu posso casar de novo se eu separar, e assim vai, muitas perguntas. E tem também Jesus abençoa as crianças, que os discípulos ali estão tirando aquelas crianças de chegarem perto de Jesus. Jesus vai ficar irado e Jesus vai dizer: não impeçais as crianças virem até mim, porque delas são o reino do céu. E aquele que não tiver um coração de uma criança não chegará na eternidade, não chegará a ver o reino de Deus, porque é necessário ter um coração puro. Então crente que não tem um coração puro não verá Deus, irmãos. Crente malicioso, crente com o coração cheio de ira, de raiva, de malícia, maquinando aí como derrubar, maquinando aí como ver a queda do irmão, maquinando como colocar pessoas um contra o outro. Crente assim não vai ver o céu não, meu irmão. Crente assim não vai ver o céu de jeito nenhum. Então é necessário olharmos para o autor e consumador da nossa fé, de uma forma que permita que ele limpe nosso coração, limpa nossa alma, Vai falar sobre o homem que deseja possuir tudo, aquela pessoa avarenta que não consegue deixar a terra, não consegue deixar as coisas deste mundo. O versículo 21 diz assim: então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: tudo te falta, contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí o homem vai ficar triste. E diante disso, o homem abateu-se profundamente, retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. O desapego às coisas, irmãos. A renúncia, que nós precisamos priorizar a Deus. Não é pecado ser rico. Já falei em outros vídeos sobre isso. Não é pecado ser rico. O pecado é a prioridade não ser o Senhor. O pecado é o Senhor não estar no teu coração e sim o dinheiro. Então a avareza impede que o homem consiga se desapegar das coisas dessa terra. Uma pessoa apegada ao dinheiro, apegada aos bens materiais, apegada às coisas dessa terra, não consegue colocar Deus como prioridade na sua vida. Não tem como essa pessoa colocar Deus como uma prioridade. Por quê? Porque o objetivo dessa pessoa sempre será ter mais. Quer Deus, quer as bênçãos de Deus, quer, mas não quer o dono da bênção, não quer o abençoador. Então, pessoas que têm o coração apegado às coisas materiais dessa terra tem dificuldade. Aí aqui o texto diz que o Senhor diz assim, que um rico é muito difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico tem a dificuldade de desapegar da vida de luxo, da vida que tem. Uma pessoa que já vive uma vida, por escassez, ela desapega fácil. Agora, uma pessoa que tem luxo não é fácil. Quem anda de carro, eu vou usar um exemplo bem simples. Quem tem carro e anda de carro, faz tudo de carro, precisa andar a pé, vai sentir. Vai sentir, não. Todo canto que eu vou de carro. Eu vou ali na padaria, vou de carro. Vou no mercado, vou de carro. Vou ali, e começa a andar a pé. Não tem carro para andar, começa a andar. Então a vida muda. Então é isso, é a dificuldade que a gente tem de desapegar. A gente tem dificuldade de desapegar da ostentação da terra, a ostentação desse mundo. E a gente precisa compreender. O que Jesus está dizendo para esse homem é que não é que ele tinha que ser pobre, para poder seguir Jesus. Não é isso, que só pobre pode seguir Jesus. Não é isso. O rico também tem ricos aí, homens com muito dinheiro, milionários, que servem a Deus, que Deus é prioridade no coração deles, que eles têm um propósito da eternidade.
né? Porém, o coração deles não são avarento. O que Jesus está ensinando esse homem aqui? Que esse homem era religioso. Se você ler o verso do verso 17, o texto todo, você vai ver que esse homem conhecia a lei, praticava as leis. É tanto que no verso 19 diz assim, ó, tu conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Ao que o homem declara, mestre, tudo isso eu obedeço, desde a minha adolescência, o verso 20. Então quer dizer, um religioso, que estava na casa de Deus, que praticava até os mandamentos ali de Moisés, a Torá, mas não conhecia Deus. Assim, irmãos, tem muito crente que não tem mais consciência de pecado. Está dentro da igreja, mas perdeu a consciência de pecado. Está dentro do ambiente espiritual, mas não é espiritual. Está no ambiente ali de oração, mas não é de oração. Está no ambiente da igreja, mas não é igreja. E aqui está esse homem, um grande exemplo pra gente. Ele está no ambiente, mas ele não era do ambiente, não fazia parte do ambiente. Então nós precisamos compreender isso. E é isso que o Senhor nos ensina. Esse homem era somente religioso. É tanto que quando ele chega até Jesus, ele reconhece Jesus como Deus. Que ele vai falar, bom mestre. Aí Jesus vai falar para ele, bom mestre. Jesus vai falar, bom senão a Deus. Só Deus é bom. Jesus vai dizer, por quê? Aquele homem tinha uma sabedoria, ele tinha uma inteligência, ele tinha um pouco de conhecimento, porque ele chama Jesus de bom mestre. E só chamaria Jesus de bom mestre quem reconhecia ele como Deus. Ele estava dizendo, Deus. Ele não estava chamando Jesus de mestre, estava chamando Jesus de Deus. Porque ele sabia que Jesus era um Deus. É por isso que Jesus vai falar no verso 18, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. A gente está dizendo, você me reconhece como Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que reconhecem Jesus como Deus, reconhecem Jesus como Pai, reconhecem Jesus como Deus vivo, mas, infelizmente, não obedece porque o coração ainda está apegado às coisas da terra. Sobre o casamento, vamos voltar lá, eu já dei uma adiantada aqui para frente, né? Agora nós vamos voltar para o casamento e eu vou falar aqui um pouquinho sobre o casamento. Já falei no outro vídeo, no livro se eu não me engano, foi no livro de João que a gente gravamos, ou foi de Lucas, que eu falei sobre o casamento, né? E aqui nós falamos sobre a renúncia. Jesus vai prever novamente, né, predizer a sua morte, a ressurreição para os discípulos. Pode ver que o Senhor estava sempre alertando os discípulos não conseguiam compreender, não conseguiam entender. No reino, o servo mais poderoso é aquele que serve, né? É aquele que se faz o menor. No reino de Deus, o servo mais poderoso é o menor. É aquele que serve. Aqui nós vamos ver uma discussão entre os discípulos. Um queria ser o maior, outro queria ser o menor. Um queria sentar à esquerda, outro à direita, quando o Senhor estivesse no reino. E o Senhor vai dando direcionamento para eles como seguir, como ser. Vamos ver também o cego, chamado Bartimeu, né? Que no caso era filho de Timeu, que Bar significa no hebraico filho, e Timeu era o pai. Então, o nome do cego aqui não tá, mas tá o filho de Timeu, né? O filho de Timeu. Bar era filho e Timeu é o pai. Então esse cego que ficava aqui, ele reconheceu Jesus. Ele vai falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus era o prometido das nações, Jesus era o Messias prometido. Ele teve a visão. Um cego enxergou o que os discípulos e os doutores da lei, os fariseus, não estavam conseguindo enxergar em Jesus, que é o Filho de Deus, o prometido das nações. Então vamos lá. Capítulo 10, o versículo 1, Jesus está ali. Jesus está fazendo aquilo que era de costume, ensinar o povo, reunir o povo, ensinar, direcionar, instruir o povo. O costume de Jesus era cumprir a missão. Irmãos, não podemos perder o costume de cumprir a missão. Não podemos perder o costume de orar, jejuar, buscar em Deus, sabe? Consagrar ao Senhor, buscar a verdade de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos perder esse costume de fazer aquilo que Deus confiou em nossas mãos, que é cumprir essa missão, esse chamado que Deus nos deu. O verso 2 diz assim, alguns fariseus aproximaram de Jesus e para colocar o prova, questionaram permitindo ao homem separar-se de sua esposa. Queriam experimentar Jesus, perguntando, é permitido o homem separar da sua esposa? Lá no livro de Mateus, se você ler lá, você vai ver assim, é permitido o homem separar da sua esposa mais vezes, né, por qualquer coisa? Em alguns, que é paralelo aqui com Marcos. Marcos aqui vai até que Marcos não vai falar essa palavra que está um pouco a mais lá em Mateus, perguntando, é lícito o homem separar da sua esposa por qualquer coisa? Por quê? Eles estavam separando das suas esposas por qualquer coisa. Aí Jesus vai responder para eles o que Moisés ordenou, o que Moisés escreveu. E eles vão dizer aqui no verso 4. E eles replicaram, Moisés permitiu que o homem desse a sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então quer dizer, Moisés permitiu que houvesse separação. Só que eles estavam experimentando Jesus, tentando provar Jesus. Por quê? Porque Herodes ele era amante da cunhada, né? Da esposa do seu irmão. E se Jesus falasse que não podia se divorciar, que não podia separar,
que aí ele estaria se levantando contra Herodes, porque Herodes já tinha mandado matar João Batista, e Jesus trilharia o mesmo caminho de João Batista, seria mandado ser morto por Herodes e por a amante que ele tinha, que era a esposa dele, Herodias, que Herodias é assim, tem muitas Herodias, né, que manipulam, que lideram, que mata, que está dentro do reino. Então, aqui eles estavam tentando experimentar Jesus e queriam pegar Jesus em uma hora. Você vai ver que Marcos, a preocupação de Marcos aqui é deixar bem claro, o propósito de Jesus, é deixar bem claro como Jesus serviu e o objetivo de Jesus. Marcos escreve objetivamente para que os gregos entendessem, porque ele escreve para os gregos, né? Os gregos queriam ver ação, então ele escreve totalmente direcionado à ação daquilo que Jesus fazia. Então, esclarecendo, Jesus vai dizer a eles, né? Eles vão dizer que Moisés disse que sim, permitiu. Aí Jesus vai responder no verso 5, esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrito essa lei por causa da dureza do vosso coração. Naquele tempo, o homem, quando ele casava com a mulher, eu vou usar um exemplo aqui, a mulher queimava um arroz, ele ia lá e dava carta de divórcio. Ele via que a mulher dele não era como ele queria, não estava perfeita como ele queria, ele dava carta de divórcio, casava com outra. Então, estava banalizando o casamento. Será que parece com os dias atuais? Estavam banalizando. Aí Jesus leva eles lá para o início, lá para o princípio. Jesus leva eles lá. Entretanto, no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Então, quer dizer, Jesus leva eles lá para Gênesis, o livro que Moisés mesmo escreveu. Jesus leva para eles ver como que Jesus quer o casamento, como que Deus quer o casamento, homem e mulher. Então, irmãos, casamento para Deus é homem e mulher, não é mulher com mulher, homem com homem, é homem e mulher. Esse é o casamento que Deus instituiu. E aqui Jesus continua falando: unirá o homem a sua esposa e se tornarão uma só carne, tornarão um só. É por isso que casa dividida não subsiste. É por isso que quando o marido tem um pensamento, a mulher tem outro pensamento, a casa não vai à frente. Porque às vezes a mulher, tá todos os dois dentro da igreja, num ambiente espiritual, tá na igreja, mas cada um tem uma forma de pensar diferente, cada um pensa diferente. Então, eles perguntam se podiam divorciar por qualquer situação. A pergunta deles é se podia divorciar. Eles queriam pegar Jesus. E Jesus vai dar o direcionamento. Para Deus, casamento é um só. Mas, Mateus capítulo 19, verso 9, se você ler lá, você vai ver, né? O coração do homem é duro. O coração do homem é incapaz de perdoar. Então, se eu dar um exemplo que eu vou usar. Se no caso eu trair o marido, ou meu marido me trair, se não houver mútuo perdão, em acordo, eu posso me separar. Posso separar. Tanto ele pode separar, quanto eu posso separar. Porque foi traição. Isso aí tem base bíblica. Lá em Coríntios, Paulo também escreve. E a gente vai vendo. Então, aí sim eu posso separar. Agora, eu não vou separar do meu marido porque eu não tô muito bem. Ele não tá aceitando. Não, eu vou lutar, eu vou guerrear. Se espancar também, não precisa ter um continuar casado não, irmãos. Porque tem mulheres que morreu orando para que Deus libertasse aquele homem daquela agressão. Isso a gente sabe, tem muito testemunho de mulheres que foram assassinadas pelos próprios maridos cristãos, que eram crentes, que espancavam suas esposas, que batiam, e essas mulheres ficaram embaixo de oração para ver se Deus mudava o homem, sendo que aquele homem merecia uma cadeia, ser preso. Quantas dessas mulheres já morreu, orando, esperando que aquele homem fosse transformado, e aquele homem foi o ceifador da sua própria vida. Então, se bate, se espanca a mulher, tem que denunciar. Assim também a mulher. Se a mulher bate no marido, denuncie também. Entendeu? Denuncie também, não podemos concordar. Eu já falei muito sobre esse vídeo aqui. Eu gravei um vídeo, acho que foi em 1 Coríntios mesmo, que a gente estudando em 1 Coríntios, eu falei sobre isso, né? Tem que denunciar, tem que denunciar. E não precisa ficar casado, a não ser que você queira, gosta de ficar apanhando do homem, né? Porque tem pessoas que espiritualizam o que não é pra espiritualizar, irmãos. Tem coisa que não é pra espiritualizar, não. Tem coisa que é ação mesmo, é uma atitude que precisa ser tomada. E as pessoas ficam espiritualizando, demonização. Espiritualizando pessoas que estão ali, que não tem aquele compromisso. Quantas mulheres estão dentro da casa de Deus hoje, atualmente, que apanham do marido, mas não fala. Ficam caladas, tem medo, não pede ajuda, pastor. E quantas já foram até pastor, vamos orar. Não, irmão, denuncia mesmo. Denuncia, porque covarde tem que passar um tempo na cadeia. Por que eles não batem em homem na rua? Por que não bate no vale da delegacia e chama qualquer policial para bater, para brigar? Mas quer bater na mulher. Então a gente precisa compreender, certo é certo, nós precisamos ir conforme o Senhor nos direciona. Deus odeia o divórcio. E Deus odeia o divórcio, né? E o divórcio faz parte do pecado, da dureza do coração do homem. Que é por isso que muitos, né, se separam. Então Mateus 19:9 vai falar, se houver traição, né? Pode sim. Se não houver perdão mútuo, no caso tem pessoas que perdoam, restaura o seu casamento, porque Deus é restaurador, Deus é poderoso, tá? Deus faz, restaura casamento, transforma as vidas. Mas se não houver perdão, porque perdão, irmão, a gente precisa compreender. Né, vamos lá, uma mulher é traída pelo seu esposo ou seu esposo é traído pela sua mulher. Aí perdoa.
Não, vou perdoar, eu quero minha família, não quero perder. Mas depois que eu vou perdão e estou vivendo junto, tá sempre jogando na cara do outro. Tá desconfiando do outro. Não consegue confiar. Por quê? Porque a traição faz isso, a traição traz isso, traz a desconfiança, traz então, você precisa perdoar verdadeiramente e limpar o coração. É por isso que perdão é decisão, irmão. Perdão é decisão. A gente decide perdoar. A gente não perdoa porque a gente quer, porque a gente é bom, porque a gente sabe que... Não, a gente perdoa quando decide perdoar, quando você decide perdoar e deixar aquilo ali, de entregar na mão do Senhor e caminhar. Então, muitos casamentos foram restaurados, porque verdadeiramente houve um perdão, houve uma transformação na vida daquele casal, mas há pessoas que tentam e não dão certo porque não conseguem perdoar. Então, muitas dessas vezes acaba acontecendo a separação. Lá em 1 Coríntios também vai falar também sobre uma separação. Eu conheci meu esposo, no mundo nós não éramos cristãos, ele já era desviado do caminho do Senhor, eu não fui igreja quando era criança, mas nunca fui crente. Porque criança, né, irmãos, não é crente, tá? Não se engane. Porque se o seu filho vai para a igreja, não se engane que seu filho é crente. Preste atenção. Ensine o caminho que o menino deve andar. Caminhe com ele, instrua ele na palavra para que ele se converta. Tá? Porque filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho, filho de missionário não é missionáriozinho, não. Então instrua seu filho em si. Então eu conheci a igreja, mas não conheci Jesus quando eu era criança e tudo, mas não fiquei, tudo bem. Minha mãe também já passou, já desviou e tudo bem. Então eu conheci meu esposo lá no mundo. Nós éramos mundando lá, fazia tudo que era as práticas que o inimigo gostava. Então quando eu fui morar com meu esposo, que a gente casou depois que conhecemos Jesus, a gente convivíamos juntos, já separamos, voltamos, só Deus sabe. Já separamos, ficamos 2 anos separados, não sei te dizer como, mas novamente voltamos, Deus restaurou, creio que foi Deus que restaurou o casamento, não estávamos na igreja. Então, quando eu conheci Jesus, né, e meu esposo reconciliou com Jesus, fizemos uma aliança com Deus, aí casamos, e estamos, graças a Deus, na presença do Senhor, vivendo a vida com Deus. Então, graças a Deus, meu esposo voltou junto comigo. Mas lá em Coríntios estava acontecendo umas situações. As mulheres estavam se convertendo e os maridos não. Os maridos se convertiam e as mulheres não. Então o que acontecia? Aquele homem ou aquela mulher era uma pedra de tropeço na vida do cristão ou da cristã. Dizia, ó, se você for para a igreja eu vou largar você. Se você for para a igreja eu vou te separar de você. Não, eu não quero você na igreja. Você não vai fazer parte desse povo. Você não vai ser crente. Então Paulo escreve, direcionando e instruindo esses irmãos para que eles poderiam tomar a decisão de se divorciar. Se divorciar. Por quê? Porque essa pessoa não era cristã. No caso, vamos supor, estou usando meu exemplo. Eu conheci Jesus agora, meu esposo não quer, preferiu ser um ateu, preferiu não crer em Deus e não quer servir. Então, ele quer que eu escolha entre ele e Deus. Então, Paulo estava dizendo, escolha Deus. Escolha Deus, mesmo que chegue à separação. Então, essa é a instrução que a palavra de Deus nos dá. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Se você ler lá, você vai ver o capítulo todo falando sobre isso. Então, temos base bíblica para separar, se caso for a vontade dos dois cônjuges. No caso, traição e esse jugo aí desigual, né, opressivo, no caso. Aí eu quero seguir Jesus e o meu companheiro, que ainda não casei, mas estamos ali iniciando, não quer, ele quer ateu, ou quer, eu serve alguma religião e não quer, e a decisão, Deus, eu vou escolher Deus, né? Aí, por aí vai. Então, vamos lá, irmãos. Então, é isso que está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aqui também, Marcos escreve, Mateus capítulo 19 também está escrito lá, e assim nós vamos caminhando mais à frente para compreender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para a sua noiva. Isso não significa que qualquer coisa eu vou querer separar, como isso tem sido banalizado atualmente. A gente vê pastores aí que separam da sua mulher, troca a sua esposa por menina mais nova, mulheres aí que largam seu marido por menino mais novo. A banalização que nós estamos vivendo, irmãos. O certo, pela palavra de Deus, é lutar pelo seu casamento. É não abrir mão do seu casamento. Se o seu marido não te espanca, se o seu marido não te trai, ou você está com algum tipo de problema entre os dois que não chegaram ainda num consenso, em uma conciliação, comece a orar, chama seu esposo, senta com ele, chama sua esposa, senta com ela, começa a conversar, vamos jogar isso por terra, vamos orar, vamos pedir ajuda do alto. É assim, irmãos. Quem quer conviver, vive. Agora, é mais fácil o caminho da separação, por quê? Porque não dá trabalho, mas lá na frente tem uma consequência muito grande.
principalmente se tiver filhos. Eu digo, irmãos, com propriedade, eu não conhecia Jesus, eu já separei do meu esposo quando eu morava, quando eu vivia no mundo, né, antes de conhecer o Senhor. Eu vivo no mundo, né, mas sem Jesus. Então eu já tive separação do meu esposo, meus meninos sofreram muito dano, meus meninos sofreram muito no decorrer dessas separações, a gente vivia uma vida de briga, e muita coisa acontecia. Graças a Deus eu não vivia a vida de traição, tanto nem eu nem ele, mas a gente se brigava, a gente chegava a separar um do outro, já chegamos a separar, ficamos quase 2 anos separados nós dois. Ele arrumou pessoas para lá, eu arrumei pessoas para cá, o Senhor novamente restaurou, mas quem sofreu o dano disso tudo foi os nossos filhos. Os nossos filhos. Porque os filhos sofrem, irmão, no processo de separação. Então lute pelo seu casamento, guerreie pelo seu casamento. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos, graças a Deus, temos a nossa família, mas temos os nossos filhos que já são adultos hoje, não tenho filho pequeno, você vó agora, minha filha está grávida de 6 meses, minha filha está casada, graças a Deus, bem casada, há 2 anos, já faz 3 anos que ela casou, louvado seja Deus, mas até hoje eu ainda sinto, eu sofro um pouco do resíduo daquilo que a gente viveu lá atrás. Sabe? As marcas daquilo, porque tem uma consequência, tem um peso muito sério. Então lute pelo seu casamento, lute pela sua família, não abra mão da sua família, não abra mão do seu casamento, sabe? Deus, ele instituiu a família no coração dele, irmãos. Pode observar que o ataque atualmente, pessoas que atacam o casamento, que atacam, que degridem a imagem. Você vê, a gente está vendo aí essas leis malignas, satânicas, projetadas, forjadas lá na mesa do inferno, para tentar destruir a família. Porque quando a família perde a força, irmãos, a igreja também. Porque a igreja é feita de família. Família forte, igreja forte. É por isso que o diabo tem tentado acabar com as famílias, destruir as famílias. Né? O inimigo tem tentado tirar a direção de Deus das famílias. É por isso que a gente está vendo famílias fracas atualmente, porque Deus não está sendo a base, não está sendo a ligação, não está sendo ali o selo para poder trazer essa graça. Então quando uma família se une para buscar a Deus, quando um marido e uma esposa se unem para buscar a Deus, não tem para demônio, irmãos, não tem para demônios. O triste é que quando um busca, o outro não busca. O triste é que quando um entende, o outro não entende. Mas quando os dois entendem, a casa se torna forte. E aí eu quero ver Satanás achar brecha para entrar. Então que Deus te abençoe, que você abra o entendimento, que o Senhor fale mais ao teu coração. Também quero falar aqui sobre a missão, irmãos. Tem sido extraordinário. Ontem nós fomos a campo. Deus fez coisas grandes através da vida de cada um de nós que estávamos ali engajados nessa obra. Deus seja louvado pela vida daqueles que estão ajudando, mantenedores que têm apoiado, pessoas que têm orado, pessoas que têm apoiado, pessoas que investiam com quantias financeiras. Nós já compramos, já tem 4 cestas básicas aqui, todas elas já têm destino certo. E Deus seja glorificado pela vida de você que doou, que abençoou, um pouco daqui, um pouco de lá. Jesus tem glorificado o nome dele. O importante é que a ação está acontecendo, o importante é que esse projeto missionário está indo, né? E eu tenho visto a mão do Senhor, eu tenho visto o Senhor assim confirmando, falando, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Ontem nós fomos a campo, foi tremendo o que Deus fez, entramos em lugares, irmãos, muito carentes, que precisa mesmo da graça de Deus, oramos por pessoas ali, meu Deus, que coisa linda, ver a presença do Senhor no meio ali, e assim nós estamos indo. Amanhã é dia de culto na rua, e nós estamos aí caminhando, marchando. Daqui a pouco, quando eu terminar de gravar o vídeo, eu vou estar saindo para fazer uma entrega de mais uma cesta, né? Eu não costumo tirar foto das pessoas que a gente está abençoando, mas eu vou sempre estar ali registrando para que as pessoas vejam o que a gente está fazendo, aonde a gente está indo, levando, porque eu acho constrangedor você pegar algo assim e tirar foto quando você está abençoando a vida de alguém. Eu, Odete, não acho certo, não critico você que faz, eu não faço, porque eu não me sinto bem. Eu me coloco no lugar daquela pessoa, eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu já passei muita escassez. E eu sei o que é a dor de você querer ter e não ter, de você querer fazer e não poder. Então eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. Mas a gente está sempre registrando, mostrando tudo com muita transparência para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e que nessa tarde sua casa seja invadida pela presença. Seu casamento receba a paz de Deus, seja cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Receba a graça de Deus na sua vida. Que o seu casamento seja um celeiro de paz, seja um lugar onde todos vão olhar e falar: meu Deus, aquela casa tem Deus, aquela casa é diferenciada. É isso que eu desejo para sua vida e para minha vida também, no nome de Jesus. Vamos orar? Eu falo que não vou gravar o vídeo estendido, mas eu acabo gravando. Eita, eu amo esse Jesus. Falar de Jesus é bom, mano. Falar das coisas do céu é muito bom. Vamos orar. Senhor, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor. Senhor, pelos benefícios daquilo que o Senhor tem feito em nós. Senhor, eu creio, eu acredito que esse casamento que precisa de uma restauração vai receber restauração. Esse casamento que precisa
de uma estrutura espiritual, vai receber essa estrutura. A tua palavra nos diz que a casa do justo, ó Pai, está, Senhor, um na areia e o outro está na rocha. O do justo está na rocha, o do tolo está na areia. Mas nós sabemos, ó Pai, que o vento sopra nas duas casas. O importante, Senhor, é a raiz, é a base. E nós estamos firmados no Senhor. A base da tua igreja, ó Pai, está em Cristo. E nós sabemos que a nossa família será exemplo, será estrutura para outras famílias. Por isso nos ensina a guerrear pela nossa família, a usar de autoridade, a usar de graça. Não podemos abrir mão, Senhor, daquilo que o Senhor nos confiou. E mesmo que tenha que doer, Pai, nós vamos lutar, nós vamos guerrear, nós vamos lutar por aquilo que o Senhor nos confiou. Mesmo que nós temos que sofrer, mas nós não iremos abrir mão daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso eu creio, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, que está escrito nesse canal Desperta Crente. Continua abençoando, os fortalecendo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê garra para lutar. Lutar é o melhor caminho. Seja Jesus na vida de alguém. Deus te abençoe.